A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente, por estar aqui, por, sabe, estar retornando a gravar os vídeos. Sinto muita falta. Então, eles não vão estar saindo nos seus dias específicos, mas a minha intenção é dar continuidade àquilo que eu comecei, que é o devocional do Billy Graham, tá? Espero que hoje você esteja, apesar da minha ausência, você esteja cada dia mais fiel com o Senhor, que você tenha tido coragem, que você tenha tido curiosidade durante esse tempo de buscar em Deus aquilo tudo que você precisa, respostas que você precisa, sabedoria que você precisa, discernimento e assim tira toda a preocupação de você, tira toda a dúvida de você, porque o Senhor, ele nunca perde o controle de nossas vidas. Às vezes as nossas exigências conosco mesmo é tão, sabe, tão fria, tão sem paciência. E Deus não é assim. Deus espera, Deus cuida. E às vezes você simplesmente perde a jornada porque você se cobra demais. Coisas que só o Senhor pode transformar em você. A gente sozinho não consegue nenhuma transformação. Toda transformação é feita no alto. De nós, de Deus em nós, nunca de nós nos outros ou em Deus, né? E aí eu gostaria de falar sobre uma frase de efeito que o diabo acho que deixou na terra, né? E as pessoas saem falando e achando lindo, gente. E assim, se no primeiro momento você ouve, e assim você pensa assim, depende, principalmente dependendo do momento que você tá passando, né? E aí você olha assim, você pensa assim, nossa, legal, né? E aí você sai repetindo, né? Tipo, eu não mudo por causa de ninguém. Ou eu sou desse jeito. Ou, cara, eu nasci assim. Ah, gente. Depois disso tudo que eu falei, né? Você deve pensar assim, mas Mônica, as frases estão certas. Não, gente, elas não estão certas. Eu vou dar um exemplo simples, não vou nem tão longe, tá? Pausa para você pensar. Alguém nasce fumando? Não, né? A gente nasce sem falar. E aí, no meio do caminho, aprende a falar. Nós nascemos sem andar. E aí, no meio do caminho, aprende-se a andar. Teria como continuar aquele bebezinho? Não, né? E teria como não aprender a andar? Não aprender a, a ser independente? E aí, quando eu digo independente, é não usar mais fraldas, né? Não tomar mais mamadeira, comer com as suas próprias mãos, ir na cozinha botar sua comida, e aí chega uma fase onde você mesmo tem que preparar a sua comida. Gente, houve alguma mudança nesse período curto? Hum, pensa aí você agora. Pois é, agora voltando à parte do cigarro, né? Em algum momento, determinadas pessoas começam a fumar. Cada um no momento, por moda, ou sei lá, né? Porque não tinha coisa melhor para fazer. Por exemplo, a minha avó começou a fumar com 13 anos. E hoje em dia você pensa assim, gente, absurdo, né? Criança com 13 anos fumar. Mas, cara, ela era da roça, passava o dia todo, né? Colhendo lá, trabalhando na lavoura. Não tinha muita coisa para fazer, né? Então, de repente, deve ter achado bacana, visto alguém fumando e aquela fumacinha saindo, né? Interessante. Distração, né, gente? Eu nunca fumei, tá, gente? Não faço ideia como é que é, mas eu vou imitar pelo que eu vejo dos outros, né? Sempre fui envolvida com pessoas que fumaram e, sinceramente, cada um com seu cada um, eu acho que cada um tem que fazer o que é melhor para si, embora, né, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Mas a intenção não é falar do cigarro que faz mal. Então, vamos voltando. Então a pessoa traga e sai aquela fumacinha, aí a pessoa deve olhar pra fumacinha, deve viajar, né? A fumacinha saindo. Aí tem gente que sabe fazer bolinha, né, gente? Que é um arquinho assim, não sei se vocês já viram. Um arquinho assim que fica uma bolinha no meio e assim.
Nossa, parece mágica, né? Você conseguir tragar e soltar aquela fumacinha assim com aquelas bolinhas. E tem gente que sabe fazer várias, né? Distraindo. E aí os anos passam, né? Vamos dizer que alguém, igual a minha avó, que fumou desde 13 anos, os anos passam e ela fuma. Eu não consigo largar o cigarro. Esse é o discurso, tá? Eu não consigo largar o cigarro. Não, já acostumei. Eu fumo desde 13 anos. É. E não. E vamos dizer que você é uma namorada, ou que a sua mãe reclame porque você fuma, ou que os seus amigos reclamam porque você fuma, né? E mesmo assim você continua fumando. Por que você não muda? Você nasceu assim, embora você esqueceu que não nasceu fumando, né? Mas tudo bem. Você nasceu assim, né? Quando eu resolvo fazer uma coisa, não tem jeito, eu me acostumo com aquilo, não dá para mudar, né? Esse é o discurso. Mas, gente, presta atenção. Esse é um discurso maligno. Porque eu conheço pessoas, e aí com certeza você conhece pessoas, que na primeira consulta que foi, e que o médico falou assim, de acordo com seus exames, se você continuar fumando, você não tem 3 meses de vida. Como assim? É, aqui ó, seu pulmão está assim, isso está assim, isso está assim, seus glóbulos estão assim. Eu acho que isso pode ser um câncer. 3 meses. Ah, cara, eu conheço pessoas que já chegou em casa sem fumar, tá? Conheço. Não fumou mais, gente. Quem é que quer morrer? Então, mudar não é que eu não mudo por ninguém. Não é que eu nasci assim. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Não. Você não encontrou a motivação certa. E aí, o que que você quer dizer com isso, Mônica? Eu quero dizer que Jesus é a motivação certa que você precisa para mudar. Porque Jesus é transformação, gente. A gente não aceita Jesus para continuar do mesmo jeito. A gente não aceita Jesus para continuar sendo quem a gente era. Eu vou contar um segredo para vocês. Com Jesus, nós mudamos todo dia. E às vezes as pessoas à nossa volta, elas não percebem. Porque elas olham para você lá atrás e falam, no meu caso, a neta da dona Chica, filha do seu Rafa, né? Porque eu chamava meu avô de pai, então as pessoas, né? A filha do seu Rafa. A filha da Edna. Quem é a filha da Edna? A mãe do Sami. Esquece que entre ser essas pessoas e ter nascido neste lugar, a minha vida foi um movimento constante onde eu fiz escolhas, algumas erradas. Não sei. Será que é errado, gente? Porque muitas escolhas que eu fiz me fizeram ser quem eu hoje. Então, ó, glória a Deus. Glória a Deus. E eu acredito que cada escolha que você faz, ainda que na opinião humana, tá? Na opinião humana, porque o Senhor não perde o controle de nossas vidas e só Ele sabe que motivação você precisa para tomar certas atitudes. Que motivação você precisa para colocar em prática aquilo que só a sua boca fala, mas que ninguém viu você fazer. Então as pessoas precisam saber exatamente quem você é em Cristo. E em Cristo você é mais do que vencedor, porque em Cristo você não perde nada, você só ganha. É, gente. Mas Mônica, filha, tu é doida, né? Tu é doida, porque olha, eu tô vendo aqui uma história. Olá! E não tô vendo muita coisa ganha, não. Pois é. É porque certos sucessos que a gente faz, eles são tão importantes para a nossa vida e às vezes tão importantes para a vida de outras pessoas que você vai impactar, que você, num primeiro momento, você não consegue enxergar, gente. Quem é que consegue ver o sobrenatural? Só Deus conhece o sobrenatural.
E só Deus conhece o amanhã. Quem é que saberia, né? Nem eu saberia. Que hoje, olha, eu encontrei meu cantinho, gente, tá perfeito. Não, você não tem noção, vou lançar aqui umas coisinhas. Mas o cantinho está perfeito. E quando eu olhei o cantinho, sabe, a maneira como o cantinho ficou, eu falei, caramba, cara, eu acho que a minha mesa cabe ali, né? Porque eu vou bater uma foto qualquer dia. A minha mesa, né? A mesa que eu tenho usado para gravar vídeos, para orar, para escrever, ela coube certinho. Agora, o que que eu posso dizer para vocês? A pessoa que me deu o móvel, que me fez o cantinho, e a pessoa que me deu a mesa, que coube no cantinho, são pessoas totalmente diferentes. E a pessoa que me permitiu ter o cantinho também é totalmente diferente. São pessoas diferentes, aleatórias, nem se conhecem. Mas a perfeição do Senhor fez com que essas pessoas me permitissem, cada um em seus momentos, a ter o meu cantinho de gravar vídeos, de orar e de falar a palavra de Deus. Isso, oh meu Deus, isso é maravilhoso. E eu tô muito feliz por esse primeiro vídeo que eu estou fazendo no meu cantinho. E aí todos os vídeos vão ser gravados aqui de agora em diante, tá, gente? Então, dando continuidade ao livrinho de Billy Graham, hoje eu vou estar lendo 21 de maio e ele deixou para nós 1 Pedro 2, versículo 4. E diz assim: chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Desculpa, gente. Alguém aí se sentindo assim? Vou repetir. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Tá falando de Jesus, né, gente? A pedra que vive. Rejeitada. Sim, Jesus vive rejeitado por você. É. Pelos homens, né? As pessoas vivem rejeitando Jesus todos os dias. Todos os dias. Para agradar os outros. Para que as pessoas não pensem mal de você. Ui, agora é crente. Nossa, agora ela é lá daquela religião do Senhor. Agora ela é, ó, daquele povo de Jesus. Mas aí você não entende, né? Você não entendeu a realidade dos fatos. E aí eu vou dar continuidade aqui. Essa pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Você é precioso para Deus. Ainda que você esteja rejeitando Jesus, ainda que você não tenha aceitado, ainda que seja por vergonha, tá? A grande maioria por vergonha de ser cristão, por vergonha de levantar a mão e confessar diante dos homens que você resolveu, que você decidiu aceitar o Senhor. Vergonha de confessar diante dos homens que você quer fazer a vontade daquele que te criou. E aí a Bíblia diz que aqueles que se envergonham de Jesus, ele também se envergonhará deles no dia, lá no dia do juízo, no dia da prestação de contas. E aí, gente, você vai se lamentar, né? E chegar diante do juiz. Alguém vai diante do juiz sem advogado, gente? Não, né? Não vai. Por quê? Por que, Mônica? Porque todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo, ainda que culpado, tem direito à defesa, né? Não concordo muito com isso, mas todos têm direito à defesa, ainda que culpado. Então, muitas das vezes o advogado vai defender alguém, e aí esse advogado chega lá, vai conversar com o cliente, né? E o cliente fala, matou, matei. Você matou, matou. Como você matou? E aí ele vai dar todas as explicações como ele matou, ele vai dizer tudo que ele fez, o que ele fez aquele dia inteiro, enfim, o advogado não pode mentir, né, gente?
advogado e contador. Em breve serei, tá? Não mintam para mim, por favor. E aí, quando o advogado chega diante do juiz, diante do que o cliente falou, ele vai usar todos os argumentos possíveis em cima da história do cliente para dizer que ele é inocente. É meio absurdo isso, né? Mas todos, ainda que culpados, merecem um advogado. E aí, imagina você chegar diante do juiz, que é Deus, e deixa eu contar um segredo. Não vai ter como não ir lá não, tá? Independente da religião, independente se acredita, desculpa informar, não tem como deixar de passar lá. Vai ter que passar lá no troninho, né? Tronão, imagino eu. E vai ter que prestar conta. E ele vai começar a perguntar, né, gente? Então, Mônica, você trouxe seu advogado? Opa! Senhor, Jesus, na minha frente, por favor. Mas é você que tá se envergonhando aqui, porque, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. É tudo segredo, tá? Conta pra ninguém, não. Quando morre, não dá mais pra decidir, tá? É aqui, ó. Enquanto respira, enquanto o joelho dobra, enquanto a boca fala. Aqui, é aqui. Deus está preocupado com o nosso comportamento aqui. Então, ó, vai por mim. Antes dos últimos segundos, preste atenção. Decida-se. Decida-se. Jesus é o nosso advogado. Através daquele sangue na cruz do Calvário, ele nos lavou dos nossos pecados. Mônica, não vou pecar mais, não, querido. Todos os dias vamos pecar, somos falhos, somos seres humanos. Estamos nós que já aceitamos Jesus todos os dias sendo aperfeiçoados em várias áreas da nossa vida, em várias áreas. Então, Jesus entra na nossa vida para nos redimir, para nos transformar. O mentiroso tem que deixar de mentir. Oh, meu Deus. E às vezes a pessoa gosta, né? Que sacrifício. Deve ser pior do que cigarro. É, porque quem gosta de mentir, contar uma boa história. O problema de mentir é que depois você não sabe mais o que falou, né? Então, tipo, você quer que a pessoa repita o que você falou, porque nem você sabe mais, mas tudo bem. E aí, o adúltero tem que deixar de adulterar, gente. Tem que deixar de adulterar, você tem que deixar de ser adúltero. Por que, Mônica? Porque o adúltero não vai sentar. E tem gente que fala que quer sentar do lado de Deus, gente. Como é que pode isso? A pessoa tá aqui na terra traindo os outros, senta todo mundo na mesma mesa, né? Eu queria saber como é que dorme, mas tudo bem. Senta todo mundo na mesma mesa, né? Fica todo mundo junto, almoça, frequenta a casa um do outro, tá traindo, tá roubando, tá mentindo. Mas quando morre, ganhou uma cadeira do lado de Deus. Eita, papai, como é que pode isso, gente? Vamos lá? Senão eu perco o foco. Não pode perder o foco. Então, eu vou estar lendo aqui na Bíblia de Estudo John Wesley, né? 1 Pedro 2, versículo 4, mas aí tem um títulozinho, né, gente, nessa Bíblia, não sei se vocês lembram. E ela diz assim, a pedra viva e a nação santa. E eu vou estar lendo a partir do 1, o título termina no versículo 10, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho aqui, deixa eu ajeitar a Bíblia. E diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, bem como todo tipo de maledicência. Mônica, o que você quer dizer com maledicência? Bom, gente, maledicência vem de mal, né? Aquele mal que as pessoas fingem que estão te fazendo bem. Pois é.
aquele mal que as pessoas fingem que estão te ajudando, aquele mal que as pessoas tentam manipular você para fazer o que elas querem, fingindo que elas não estão fazendo isso e fingindo mais ainda que isso é melhor para você, quando na realidade elas não querem é perder o controle. Versículo 2: Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento. E aí vem tudo aquilo que eu falei, né, gente? Sobre crescer, aprender a andar, aprender a falar. Então, o que Deus está dizendo aqui para você é que você precisa crescer. E crescer exige mudança. Você não cresceu sem mudar. Você não cresceu sem aprender a ler. Você não cresceu sem aprender a escrever. Você não cresceu sem aprender a trabalhar. No seu trabalho, você teve que mudar. Porque, vou dar o exemplo do pedreiro. O pedreiro de 30 anos, né, de profissão, ele trabalha do mesmo jeito que começou, gente? Botando tijolo torto, fazendo um muro que pode cair, não sabendo misturar uma massa. Foi assim que ele começou? Não, né? Ele se aprimorou, ele melhorou, ele ficou cada dia melhor na sua profissão. Então, hoje, com 30 anos de experiência, ele olha para trás e pensa: nossa, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Então, ele mudou? Oh, meu Deus! Então eu posso mudar? Pois é. Continuando. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso, você já sabe que Deus é bom? Então procura saber. Chegando-se a ele, a pedra que vive, está falando de Jesus, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo. Vocês nasceram para ser templo do Espírito Santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. E aí diz assim: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Se você crê em Jesus, ainda que os homens te acusem, você não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, todavia, entretanto, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. É a pedra mais preciosa de todas. É a pedra mais importante que você está rejeitando. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui Deus está falando de todos os que aceitaram e reconheceram que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que sem Ele eu não tenho advogado. Sem Ele eu não tenho cura. Sem Ele eu não tenho esperança. Sem Ele eu não tenho fé. Continuando. Antes,
Vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. E aí vamos ver o que Billy Graham deixou? E o comentário diz assim: nenhum personagem da história se destaca mais do que Jesus Cristo. Os agnósticos e ateus encontram erros nos conceitos cristãos, porém jamais puderam encontrar um erro sequer na pessoa de Cristo Jesus. Eles encontraram erros nos cristãos, mas nunca no Senhor. Jesus de Nazaré está muito acima dos métodos, dos conceitos e dos seus seguidores. Ele representa um momento decisivo da história. Todo mundo tem que se curvar diante de sua sabedoria. E já que o cristianismo é Cristo, os que desejam ser cristãos precisam aceitá-lo e segui-lo como uma pessoa. Somente ele pode suprir todas as necessidades do ser humano. E eu vou repetir essa última frase e eu espero que ela faça mais efeito do que a sua frase de eu não mudo por causa de ninguém. E diz assim: ele, Jesus, somente ele, Jesus, pode suprir todas as necessidades do ser humano. E tem uma oração. Apenas tu, Senhor Jesus, podes suprir todas as necessidades do coração do homem. Tu me supriste tanto nos momentos mais solitários como nos mais felizes da minha vida. Gente, eu posso dizer para vocês com pureza da minha alma neste momento diante do Senhor: Jesus